Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Cocubum, eu faço parte da equipe juntamente com o Alberto Oliveira e hoje estaremos apresentando um pouco sobre o nosso robô 3.0. Nele fizemos a aplicação das redes Bayesianas e da lógica fuzzy. Lembrando que, só para contextualizar nossa apresentação, nós aplicamos as redes Bayesianas para melhorar a eficiência das nossas estratégias de defesa e aplicamos a lógica fuzzy com o objetivo de melhorar a eficiência das nossas estratégias de ataque. Eu iniciarei a parte falando um pouco sobre as nossas estratégias de defesa e as aplicações das redes Bayesianas. Vamos lá? Mudando aqui o slide, temos. Primeiramente, eu vou iniciar recapitulando as nossas estratégias de defesa. Para quem não lembra, nós tínhamos duas estratégias de movimentação de defesa. Nós tínhamos a estratégia de zigue-zague, onde o nosso robô inicialmente estabelecia uma angulação de 90 graus com o robô inimigo e iniciava, deixa eu só esconder isso aqui, perfeito? E iniciava uma movimentação de zigue-zague, indo para a direita e indo para a esquerda, sendo que a velocidade tomada pelo nosso robô era sempre randomizada entre um limite inferior 2 e um limite superior 10. E perceba, ela era randomizada independente de qualquer condição, independente de qualquer condicional, ou seja, mesmo se o nosso robô nascesse muito próximo da parede, ou muito próximo do nosso inimigo, a gente podia ter valores muito baixos ou muito rápidos. O que, se você parar e pensar muito bem, pode afetar sim a eficiência do nosso robô e da nossa movimentação. Estou apenas comentando isso porque vão ser fatores que vão ser levados na construção da nossa rede Bayesiana. Ok? Mudando aqui nossa estratégia, além da zigue-zague, nós tínhamos a estratégia circular, muito parecida com a zigue-zague. Inicialmente, o nosso robô estabelecia uma angulação de 90 graus, só que ao invés de ter uma movimentação de zigue-zague, ele fazia uma movimentação circular ao redor do robô inimigo. De novo, utilizando velocidades sempre randomizadas quando ele trava nessa movimentação circular, ok? Lembrando que era independente de qualquer condição, independente do que pudesse acontecer, a velocidade poderia cair em valores não tão satisfatórios de acordo com determinadas condições que fossem criadas pela batalha. Ok? Então, levando em consideração esses fatores, nós criamos a nossa rede Bayesiana, o nosso grafo, e modelamos ele de forma que pudesse aumentar a eficiência de dois fatores principais nossos. A escolha da nossa movimentação estratégica, ou seja, a escolha se a gente utiliza zigue-zague ou se a gente utiliza uma movimentação circular, e também da escolha da nossa velocidade. A gente queria manter a randomização da velocidade, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que a velocidade é muito dependente de determinados fatores base. A nossa estratégia de movimentação também é muito dependente de determinados fatores base. Então, por que não modelar a nossa rede Bayesiana de forma que pudesse favorecer essas nossas estratégias de defesa, certo? Vou passar o nosso slide e a gente vai agora ver a nossa rede Bayesiana e vou explicar para vocês como ela funciona. Temos aqui a nossa rede Bayesiana, a modelagem do nosso grafo, e eu vou falar um pouco sobre a imagem primeiro da nossa rede Bayesiana. Se vocês observarem bem, nós temos em vermelho os nossos nós base, os nossos nós que a gente sabia que poderia interferir no nosso fluxo de movimentação de defesa. E que nós seriam esses? Seriam os nós ED e os nós WD. São nós que não têm dependência nenhuma. Perceba que a gente não tem nenhuma linha apontando para eles. Ou seja, eles não dependem de nada para que eles aconteçam. Nada vai afetar a possibilidade deles acontecerem, vamos dizer assim, né? Então, tendo eles como nó base, nós temos ED como Enemy Distance, que nada mais é do que a distância do inimigo, e WD como Wall Distance, que nada mais é do que a distância da parede. Lembra? Eu acabei de comentar sobre a distância do inimigo e a distância da parede agora que eu estava conversando com vocês. E a gente percebeu que esses dois nó base, eles influenciam muito as nossas decisões principais. E que decisões principais são essas? A escolha da nossa estratégia de movimentação, que é o nó MS, e a nossa randomização da velocidade, que é o nó V. Para ser mais específico, o nó V significa o limite inferior da nossa randomização. Lembra que a gente randomizava entre 2 a 10? Agora V que vai ser esse valor que está no lugar do 2. Dessa forma, a gente consegue randomizar a partir de valores muito altos, médios ou valores muito baixos. Percebe? Quando a gente está muito próximo do inimigo, não tem porque a gente está muito devagar, tem a possibilidade de estar muito devagar. Como eu estava falando nas questões que podem afetar isso. Então, se a gente perceber pela modelagem da nossa rede Bayesiana, a nossa estratégia de movimentação ela depende da distância da parede e da distância do inimigo, e a nossa velocidade do limite inferior ela depende apenas da distância do inimigo. Porque o que percebemos nas nossas implementações anteriores é que muitas vezes o nosso robô ele nascia muito próximo do inimigo e tinha velocidades muito baixas, o que desfavorecia muito mesmo ele. Além disso, a gente percebia na nossa escolha da estratégia de movimentação que a forma como ela variava no nosso código era o seguinte: se a gente nascesse muito próximo da parede, o workaround que a gente achou foi, se estiver batendo muito na parede, a gente calcula uma quantidade máxima de hit na parede em um intervalo de tempo. Se for superior a isso, a gente muda a estratégia para a estratégia circular, que é a estratégia que consegue se sair mais dessa distância muito próxima da parede do que a estratégia de zigue-zague. Então percebe como a gente deu um jeitinho no código? Então, a partir disso, a gente já percebe que a nossa movimentação estratégica ela depende dessa distância da parede. E, além disso, a gente também tinha o fato de que quando a gente nascia muito próximo do robô inimigo, a gente tendia a tomar muito hit rate, a depender da estratégia de movimentação que a gente estava utilizando ali.
E qual era o workaround que a gente usou? A mesma coisa, a gente calculava a quantidade de hit rate em um determinado intervalo de tempo. Se ultrapassasse esse limite, a gente mudava a estratégia de movimentação. Ultrapassou, muda de novo a estratégia de movimentação. E a gente ficava trabalhando nesse limiar sempre de cálculo, de tipo estabelecer, eu estabeleço um limite de hit rate de 5 balas a cada 3 segundos, aí muda, entende? Então, percebe que a gente já entendia desde antes como era algo dependente desses fatores, só que a gente não entendia ainda como funcionavam as redes bayesianas. E a partir do momento que a gente entendeu, a gente construiu e modelou as nossas estratégias com base nisso, beleza? Aqui temos algumas tabelas e vamos explicar elas para vocês. Primeiramente, os nossos nós base. Distância do inimigo aqui, nós temos dois valores para ele, close e far, que basicamente é muito próximo ou muito longe. Para a distância da parede, é a mesma coisa, close e far, muito próximo ou muito longe. Esses valores que utilizamos aqui são valores que já existiam no nosso código, certo? A gente tem uma função lá no nosso código que chama is near wall, que calcula se está muito próximo à parede. E a gente utiliza esses valores de referência aqui para dizer que está muito próximo da parede. Poderiam ser valores diferentes? Poderiam, mas são os valores base que a gente estava usando. E a gente utilizou um desses valores base para também definir como referência se a gente vai definir se aquele valor está muito próximo ou está muito longe do inimigo, certo? Então são valores de suposição nossos que utilizamos como referência para os nossos nó base, beleza? Além disso, para os nossos nós dependentes aqui, nós temos o MS, que são as nossas estratégias de defesa, nossas estratégias de movimentação, as quais já falamos, zigue-zague e circular, e o limite inferior da velocidade, que utilizamos 3 limites, slow, normal ou fast, devagar, normal ou rápido. O devagar era o que a gente já usava antes, que era o 2, o normal o 4, o rápido o 6, sendo que o limite superior, lembra lá que é 10, certo? Era entre 2 e 10. Então, por isso, nós utilizamos esses valores base aqui para definir a nossa rede bayesiana. Belezinha, temos nossa rede bayesiana. Primeiramente, como a gente tem dois nós, esses dois nós vermelhos como os nós base, nós precisamos saber quais seriam as suposições de probabilidade desses nós acontecer, certo? Qual é a probabilidade de a distância do inimigo se cair como perto? Qual a probabilidade de cair como longe? E da parede, qual a probabilidade de cair como perto e cair como longe? E aí que entra o nosso próximo slide, né? O que é que a gente fez para definir esses valores desses nós base? Nós fizemos apenas... a gente simplificou a coleta de dados em vários rounds, certo? Utilizamos apenas 10 rounds para cada variação deles e calculamos, né? A gente deu um log lá para poder calcular a distância que estava tendo da parede, a distância que estava tendo do inimigo, e no final nós analisamos dentro desses 10 valores, me perdoem por isso, gente, dentro desses 10 valores, qual a porcentagem que estava mais próxima, qual a porcentagem que estava mais perto. Nós tentamos utilizar aquela UECA, né, a aplicação, só que eu não consegui utilizar no meu computador, visto que como eu não tenho um computador pessoal, eu utilizo o computador da empresa, que tem algumas complicações com relação a determinadas instalações, certo? Então, por esse fator, eu resolvi fazer esse processo manualmente, certo? Mudando aqui, nós procedemos ver. São poucos valores, mas eu acho que dá pra gente utilizar como referência para o exemplo que nós estamos tomando aqui, ok? Então, para a distância da parede, nós fizemos 10 exemplos, e para a distância do inimigo 10, e para a distância da parede 10 também. E percebe aqui que, com base nos valores que nós tomamos, a gente tem 30% aqui, né? 0.3 caindo como close, 0.7 caindo como for. E do lado de cá a gente tem 0.4 caindo como close e 0.6 caindo como for. Então, esses foram os valores base que nós utilizamos como, entre aspas, suposição, que não é suposição, certo? É uma coleta de dados que a gente teve em cima do nosso próprio robô, para que seja utilizado na nossa rede bayesiana quando a gente estiver inicializando a nossa rede bayesiana no código, certo? Pronto, então temos aqui as probabilidades de distância do inimigo e probabilidades de distância da parede. Mudando, agora entramos realmente nas suposições que nós utilizamos, com base na nossa experiência do nosso robô. Então temos aqui, perceba, as suposições das dependências, ou seja, a probabilidade da estratégia de movimentação caso aconteça a distância do inimigo e a distância da parede, certo? Então criamos a nossa tabela aqui para nossas suposições e temos que, quando a distância do inimigo for próxima demais e a distância da parede também for próxima, nós temos 0.2 para zigue-zague e 0.8 para circular. Por quê? De experiências anteriores que tivemos, percebemos que a estratégia circular é mais eficiente quando está mais próximo do inimigo e principalmente quando está mais próximo da parede. Que evita o que conversamos sobre o zigue-zague, ele se bate muito com a parede quando está muito próximo. Então isso já resolvia o fato de a gente precisar ficar calculando essas coisas, certo? Se ultrapassou o limite de hit rate da parede, coisas do tipo. Temos aqui, muito próximo do inimigo, mas muito longe da parede. Aumentamos a porcentagem do zigue-zague, mas ainda demos preferência circular, porque ainda está muito próximo do inimigo, certo? Continuando aqui, temos muito longe do inimigo, mas muito próximo da parede. Percebe que a porcentagem do zigue-zague é quase zerada aqui, porque a gente não quer zigue-zague próximo da parede de forma nenhuma, independente se a gente estiver longe do inimigo. Zigue-zague não é eficiente quando está próximo à parede, a circular é extremamente eficiente. Então perceba que as nossas suposições foram tomadas com base em experiências passadas do nosso robô, de implementações.
Continuando, temos longe e longe, e aí é igual para os dois. A eficiência das duas movimentações é igual e a gente volta ao nosso padrão, beleza? Continuando aqui, temos as suposições da dependência, probabilidade do limite inferior da velocidade, caso a distância do inimigo aconteça de alguma forma, certo? Então temos aqui, caso eu esteja muito próximo da distância do inimigo, a probabilidade é 0,1 para muito baixa, 0,1 para normal e 0,8 para muito rápido. Por quê? Eu quero que a minha velocidade randomizada do meu robô, quando eu estou muito próximo do inimigo, seja muito rápida, para que o desvio seja mais fácil, certo? Então eu boto o limite inferior lá no alto. Para quando estiver muito longe do inimigo, então pode ser o normal, porque a gente tem 0,25 para devagar, 0,5 para normal, 0,25 para rápido, certo? Então a gente tem uma padronização aqui, de novo, suposições baseadas em experiências anteriores, certo? Vou agora passar esse slide aqui, e temos agora a parte para a gente entender como isso afeta a nossa implementação. O nosso código, a gente inicializa a nossa rede bayesiana com todos aqueles valores, nossos valores base da nossa coleta de dados, os valores das suposições, e a gente modifica a forma como a gente trabalha a nossa estratégia de movimentação. Como é que acontecia? A gente simplesmente iniciava com a zigue-zague, e a gente mudava para circular ou para zigue-zague, ia sempre alternando, de forma a duas coisas que poderiam acontecer. Se a gente batesse muitas vezes na parede em um intervalo de tempo pequeno, ou se a gente tomasse muito hit em um intervalo de tempo pequeno. O que é que acontece agora? A gente não utiliza mais esses padrões para serem utilizados. A gente não utiliza mais hit e rate de parede. O que é que a gente faz? Com base nas probabilidades que nós calculamos, nas inferências de probabilidades na nossa função, nós definimos qual das duas estratégias de movimentações vão ser tomadas e qual o limite inferior da velocidade para a gente randomizar. Então a gente já começa com uma estratégia de movimentação para ser definida com uma velocidade abaixo. E perceba, ao longo do processo, a distância do inimigo vai mudando, a distância também da parede vai mudando. Mas beleza. Além disso, a gente percebe também, e vai mudando e percebe que todas as probabilidades e as inferências vão sendo calculadas novamente, certo? Para escolher a nossa estratégia de movimentação. Além disso, o que é que acontece? A gente estava pensando assim, pô, beleza, a nossa rede bayesiana está definindo a nossa estratégia de movimentação, que elas mudam com base nos valores lá, né? A gente tem porcentagens que podem acontecer, mas a gente também tem valores que estão sendo recebidos, né? Tipo, distâncias e coisas do tipo que estão sendo calculadas. Então, o que acontece, por exemplo, se a gente perceber que mesmo com isso, mesmo com a rede bayesiana, a gente está, de certa forma, tomando determinado hit rate, tendo algum hit na parede ou coisa do tipo, como se o robô tivesse travado, o que é que a gente faz? Então é aí que entra o pulo do gato. A gente não utiliza mais esses fatores aqui para mudar a nossa estratégia de movimentação. O que a gente faz é, se alguma dessas duas coisas acontecerem em um intervalo de tempo pequeno, que se eu não me engano, se não me falha a memória, uns 5 segundos, a gente aumentou o nosso intervalo, antes era 3, mas para 5 segundos, então se por 5 segundos acontece alguma coisa dessa, o hit ou coisa do tipo aumenta, a gente bloqueia o fluxo da rede bayesiana, certo? E usa a movimentação estratégica que foi setada durante esses fluxos. Então, tipo assim, ó, segura aí 5 segundos e usa essa movimentação aqui. Aí, sei lá, se estiver na zigue-zague, ele segura 5 segundos e usa circular rapidão. Ele usa circular por 5 segundos. Eu acho que é 5 segundos. Eu posso estar errado nos valores exatamente, mas é próximo do 3 a 5 segundos. E usa por 5 segundos aí. Acabou os 5 segundos, volta para usar as probabilidades da rede bayesiana com base no que você está calculando. Percebe? Então, tipo, volta a calcular aí, beleza. Aí tá tomando hit rate de novo, epa, para aí por 5 segundos e muda. Porque a gente percebeu que, mesmo com a utilização da rede bayesiana, às vezes a gente entrava em determinados aspectos. Obviamente, por mais que a rede bayesiana tenha seus fatores positivos, a gente pode entrar em um fator onde o hit rate do inimigo está muito alto, certo? A gente percebeu que isso aqui nem afeta tanto mais, porque como a probabilidade já está com base nisso, não está afetando tanto. Mas o hit rate ainda afeta. Tem momentos que mesmo a gente longe, o inimigo meio que consegue predispor a nossa velocidade e a nossa movimentação e começa a acertar a gente. Mesmo a gente usando a rede bayesiana, mesmo a gente usando as nossas probabilidades condicionais. Então o que é que a gente faz? A gente bloqueia esse fluxo por alguns segundos e muda a estratégia de movimentação para uma mais eficiente. Durante 5 segundos só. Depois disso, bloqueia, volta para a rede bayesiana. E essa foi a forma que a gente utilizou de poder utilizar a rede bayesiana a nosso favor, certo? Então essa é a parte da nossa aplicação da rede bayesiana nas nossas estratégias de defesa. Meu nome é Alberto e eu vou estar apresentando como foi introduzida a lógica fuzzy no nosso robô, e foi basicamente na estratégia de ataque. Mas antes eu vou relembrar qual é a nossa estratégia de ataque. Ela é dividida em 3 momentos. O primeiro momento, que é esse T0, é quando o robô ele é escaneado, o robô inimigo no caso, ele é escaneado pela primeira vez. Então o nosso robô ele faz a movimentação de mira até esse robô e efetua um disparo. E após isso ele grava qual foi esse ângulo que ele precisou se deslocar para efetuar esse disparo. No momento T1 é onde o robô é escaneado uma outra vez. Nesse segundo momento, no caso o momento T1, ele tem
esse ângulo que ele precisou deslocar do primeiro momento até o segundo. Então ele sabe qual foi esse deslocamento que esse robô inimigo fez. No caso, ele tem isso em ângulos, que é esse ângulo aqui. E o que é que ele vai fazer a partir daí? Ele vai pegar qual foi esse ângulo de deslocamento que ele precisou fazer do momento T0 para o momento T1 e fazer uma predição com esse mesmo ângulo para esse momento T2. Então por isso que o robô aqui inimigo está até com uma cor diferente, porque nosso robô ele imagina que vai estar nessa posição T2 o robô inimigo. Então a gente assume que a velocidade que o robô inimigo vai se manter, né, é a mesma velocidade, e que essa distância aqui também vai ser a mesma. Consecutivamente esse ângulo ele vai ser igual também. Essa é nossa estratégia de ataque de predição. E além dessa estratégia, tem uma questão de calcular o poder de fogo, que é dado por um cálculo matemático que já foi apresentado no primeiro trabalho. E agora a gente destacou aqui uma melhoria que a gente fez na estratégia de ataque juntamente com a lógica fuzzy. Então o nosso cálculo ali do poder de fogo ele não levava em conta qual era a nossa energia no momento do disparo. Então talvez ali quando o robô tivesse com pouca energia e perto do inimigo, ele efetuasse disparos com potência maior, assim gastando mais energia também. Porém, caso ele errasse, ele iria demandar bastante energia para uma tentativa que ele falhou, e por estar com energia baixa, isso diminuía a nossa chance de vitória. Então, agora, juntamente com a lógica fuzzy, a gente leva em conta qual é a nossa energia no momento de realizar o disparo. E aqui, antes de partir para a aplicação do nosso robô, falar um pouquinho do sistema fuzzy, que ele parte de um princípio que as variáveis ela vêm do sistema físico, que no caso desse trabalho é o RoboCode. Ele vai fornecer diversas variáveis para a gente, que vai entrar na etapa de fusificação, que é uma etapa que pega essas variáveis que estão no sistema físico e dá ali graus de pertinência para alguns conjuntos que a gente definiu, esses conjuntos fuzzy no caso. Então essa etapa é de pegar as variáveis do ambiente físico e dar grau de pertinência de determinados conjuntos fuzzy que a gente determinou ali no nosso trabalho. E a outra etapa é a etapa de máquina de diferença, juntamente com o banco de regras ali, são etapas conjuntas, em que a máquina de diferença pega essas regras que a gente definiu também e dá ali também qual regra ou qual grau ali que ele vai se encaixar melhor, né, nessas regras que a gente determinou, baseado nos valores que foram fusificados já. E vai dar, nesse caso, vai dar valores que vão servir de entrada para a etapa de defusificação. Essa etapa de defusificação busca pegar esses valores que foram ali a saída, digamos, da máquina de diferença, que vão servir como entrada no nosso processo de defusificação. Para esse trabalho eu vou adiantar, mas eu vou falar mais a seguir, foi usado o centro de gravidade como método aí para chegar a um valor final, né, a etapa de defusificar. Então foi usado o centro de gravidade, mas a seguir eu vou entrar mais em detalhe. E como saída dessa etapa de defusificação, nós temos um valor que para o nosso caso foi ou o grau de predição do tiro ou da potência do tiro. Então, falando agora da lógica fuzzy no nosso robô, na estratégia de ataque, ele foi utilizado em dois momentos. O primeiro momento foi na etapa de predição ali, naquele grau para prever onde vai estar o robô na próxima etapa. E em outro momento foi no poder de tiro. Então a lógica fuzzy no nosso robô ela está exclusivamente na etapa de ataque, enquanto o base, como o Eric já falou, está na parte de defesa do nosso robô. Agora partindo para o sistema físico da predição, a gente tem essas variáveis do sistema físico que é capturado pelo radar do nosso robô. E aqui nessa etapa de predição, na imagem da direita, foram três variáveis que a gente conseguiu buscar através do radar. Primeiro é a distância, que é a distância que a gente está em relação ao robô inimigo. Um ângulo relativo, que é calculado da forma que eu mostrei na etapa ali de relembrar a nossa estratégia de ataque. E a velocidade do robô inimigo. Então com essas três variáveis de entrada, foram as que nós utilizamos para a predição, para utilizar o sistema fuzzy na predição de tiro do nosso robô. Aqui são os gráficos que foram tirados da etapa de fusificação. Então aqui no primeiro gráfico à esquerda temos o de distância. Esse gráfico de distância pode observar que ele tem uma grande parte dele ali demonstrando que são valores considerados longe pela gente. Isso foi feito porque o nosso robô não tem uma assertividade de tiro tão grande. Então a gente colocando mais valores, contemplando digamos assim, uma característica longe, né, da distância, então a gente faz com que ali a correção seja menor, possibilitando também uma maior assertividade de nossos tiros.
A segunda variável é o aim correction, que a gente chamou ali da correção da mira. A correção da mira nada mais é do que o nosso robô precisa movimentar do momento T0 ali que eu mostrei até um T1 para se movimentar onde o robô inimigo está naquele momento. Ou seja, para dar um exemplo aqui, rapidamente, digamos que no momento T0 do que eu mostrei ali, o robô está em uma determinada posição acima do nosso robô, digamos. E aí, no segundo momento, ele vai diretamente à nossa direita do nosso robô. Então ali teria um grau de 90 graus. Então, esse ângulo de correção que ele precisa fazer do T0 até o T1, essa movimentação no caso, seria o nosso aim correction. Eu dei aqui o exemplo como graus, mas no nosso robocode a gente está utilizando radianos. Então, por isso que a escala ali ele vai de 0 até um pouquinho depois de 6, que seria o 2π no caso. E no gráfico de baixo é o enemy speed, que é a velocidade do robô inimigo. Então tem aí valores variando de 0 até 8, que é o máximo permitido do robocode. E os conjuntos fuzzy ali, eles têm não exatamente, mas basicamente o mesmo tamanho entre eles, para ter uma distribuição melhor. E uma peculiaridade que teve nessa variável é que no robocode, às vezes, eles nos davam velocidade negativa ali. Então, para essa variável ter um valor correto, a gente precisou usar ali o valor absoluto dele, e funcionou super certo para o nosso robô. Dado que a gente passou pelas variáveis utilizadas do sistema físico, os gráficos e tudo mais, temos aqui um modelo da máquina de diferença, que, como eu tinha dito ali no slide de sistema fuzzy, é um conjunto de regras que é utilizado, e a partir desse conjunto de regras é definido um grau de pertinência de como essas variáveis se encaixam dentro dessas regras, e isso tudo é usado por um agregador. E seguindo aqui para a etapa de banco de regras, vou passar por umas 3 regras que para demonstrar mais ou menos qual foi o nosso pensamento ao definir essas regras. No total foram feitas 13 regras, e aqui eu vou destacar a primeira. A primeira, ela basicamente diz que se a distância ela for perto e a velocidade do inimigo ela for lenta e a correção de mira for pouca, então a predição ela vai ser curta. Então, caso o inimigo estiver perto, ele não estiver se movimentando muito rápido, e a correção de mira que o robô precisou fazer for pouca, então a gente não tem por que fazer uma predição longa nesse caso. Vou pegar aqui um outro exemplo em que a predição é média, que é a regra número 5. Por exemplo, se a distância ela for relativa, então ele nem está longe nem tão perto, e a velocidade do robô inimigo for média, e a correção da mira for pouca, for curta, então a predição ela vai ser média. E aqui eu vou destacar uma regra que a predição for longa, eu vou destacar que é a regra número 13, que diz que se a distância for longa e a velocidade do inimigo for rápida e a correção de mira for alta, ou seja, teve que corrigir muito a mira, então a predição também vai ser longa. Eu não vou passar por todas as regras por questões de tempo, mas todas elas têm uma lógica por trás do porquê foram utilizadas. E aqui é o gráfico de defusificação, ou seja, onde pega a saída que saíram dessas regras aqui e vai para a etapa de defusificação, que é transformar em uma variável que possa ser utilizada no sistema físico. Então nós determinamos que a predição ela poderia ter de 0 até um pouquinho mais de 0,5, que está em radianos nesse caso. E aqui tem um valor base ali na defusificação, que esse valor base é quando nenhuma regra ela é acionada. Esse valor nós utilizamos 0, seria não haver predição nesse caso. Então, caso nenhuma regra seja ativada, a gente não vai prever a posição do inimigo. E eu trouxe aqui um desenho na direita que mostra mais ou menos o que a gente pensou em usar fuzzy na estratégia de predição, que é basicamente você ter essa área aqui como possibilidade de ser o local de predição do robô. Então, não necessariamente ele se limita a onde está aqui essa linha, porque em casos da predição for longa, ele pode ultrapassar essa linha. Isso foi mais para fins visuais, de ver o que a gente queria aplicando o fuzzy ali na etapa de predição. Então, dependendo do ângulo relativo, da distância, velocidade, essa área aqui, eu até estendo um pouquinho mais aqui com o meu mouse, ela pode ser ali corrigida com o nosso robô para poder fazer a predição. E agora eu vou passar para um outro ponto em que a lógica fuzzy foi utilizada no nosso robô, que é no poder de fogo. Então, para o poder de fogo, as seguintes variáveis foram utilizadas. Primeiro, a energia, como eu falei ali no slide, em algum dos slides do início, foi uma melhoria do nosso robô, porque antigamente não levava em consideração a nossa energia para fazer o cálculo do poder de fogo. Aqui, a distância, velocidade e o ângulo de predição. Eu chamo a atenção para esse ângulo de predição, porque ele é diferente do ângulo que eu falei anteriormente. Porque esse ângulo de predição é basicamente o que a gente teve de saída no defusificador aqui, ou seja, é esse ângulo aqui, essa área aqui, o que resultou
dessa área não, perdão, desse ângulo aqui. O que resultou desse ângulo aqui é o que a gente utiliza como entrada na lógica fuzzy do ângulo de predição. E aqui foram os gráficos resultantes das variáveis de poder de fogo. Primeiro aqui na esquerda superior temos a nossa energia, como eu falei, uma melhoria do nosso robô. E aqui admite valores entre 0 até 100. O gráfico à direita é da distância, então admite ali valores de 0 até 1000, como a mesma explicação do slide anterior sobre a distância. Nosso robô ele não é muito preciso na sua predição, então a gente aumentou ali a faixa de valores que é considerada distante para que ele tenha melhores resultados. Aqui no canto inferior esquerdo temos a predição, que é exatamente o gráfico ali da defusificação, porque como ele é uma entrada aqui, a gente precisou usar os mesmos gráficos que são os da saída do outro sistema fuzzy. E por último, aqui no canto inferior direito, temos a velocidade do inimigo, que aqui também precisou utilizar ali o valor absoluto na entrada, pois o Robocode em alguns momentos ele nos retornava valores negativos para a velocidade. A máquina de diferença também, mesma explicação, eu vou passar aqui rapidamente por questão de tempo. É utilizado um conjunto de regras, e esse conjunto de regras dá um grau de pertinência de qual regra essas variáveis se encaixam mais, e tudo isso é servido como entrada de um agregador. E aqui foi o banco de regras da nossa etapa de poder de fogo. No total foram 9 regras, no total, e aqui eu vou destacar algumas, como a regra número 1, que diz que se a distância ela for perto e a velocidade do inimigo for lento e a nossa energia for alta, então e a predição ela for pouca, então o poder de fogo vai ser forte. Destaco aqui mais uma regra, que a saída for média ali, que é a regra número 3, que diz que se a distância for perto, a velocidade do inimigo for lenta, a nossa energia for pouca e a predição também for pouca, o poder de fogo vai ser médio. Então pode ver que na diferença da regra número 1 para a regra número 3 é que a nossa energia caiu muito. Foi de high para low, ou seja, de alto para baixo. Então essa queda na energia já mostra que o nosso poder de fogo ela cai de forte para médio, ou seja, para poupar também energia do robô caso ocorra um erro no disparo. E vou pegar aqui um último exemplo do poder de fogo sendo fraco, que é a regra número 9, vou destacar aqui, vou ler aqui a regra no caso, que é, se a distância ela for relativa, ou seja, nem tão perto nem tão longe, e a velocidade do inimigo for rápida, e a nossa energia também for alta, e a predição for pouca, então o poder de fogo é fraco. Enfim, eu não vou passar por todas as outras regras por questão de tempo aqui da apresentação. E aqui temos a defusificação do poder de fogo. Como ela é um valor, a saída é mais um valor e não é tão visual ali no Robocode, então eu trouxe aqui a parte que está descrita o nosso defusificador, que ele também foi utilizado o método de centro de gravidade, que vai pegar ali, tentar, o método de centro de gravidade no caso, ele tenta equalizar as massas ali do gráfico, definindo um ponto X, onde esses dois lados dessa massa, digamos, aqui entre aspas, sejam iguais. Esse é o método de centro de gravidade. Como valor padrão aqui, caso nenhuma regra seja ativada, foi colocado o valor 0.1, ou seja, o valor mínimo de um tiro, e o nosso gráfico aqui do poder de fogo, ele tem aqui uma faixa, digamos assim, fraca, que vai até meados aqui do nosso range, que é de 0 até 3, dando ali 1.5. O valor médio, que inicia em 1, tem um pico aqui em 1,5 e finaliza seus valores em 2. E o valor forte, que inicia aqui de 1.5, atingindo seu máximo em 2 e tendo seu fim lá em 3, que é o máximo permitido pelo Robocode, que é um tiro de poder de força 3. Aqui eu trago alguns resultados. A gente pensou em fazer todos os nossos robôs ali do trabalho anterior e algumas versões deles até o robô atual se enfrentarem. Então eu vou descrever aqui quais são esses robôs. O robô aqui com o final 2.0 é o robô da última entrega, ou seja, o robô com algoritmo genético e Prolog. O robô 2.1 é o robô com algoritmo genético, Prolog e lógica fuzzy no ataque. O robô 2.2 é o robô com algoritmo genético, Prolog e redes Bayesiana na estratégia de defesa. E o robô 3.0 é o robô com algoritmo genético, Prolog, lógica fuzzy no ataque e redes Bayesianas na estratégia de defesa. Aqui, pelo número de vitórias, tivemos um equilíbrio entre os robôs 2.0, 2.1 e 2.2, sendo que o robô 3.0, que é o robô com as lógicas fuzzy no ataque e rede Bayesiana na defesa, não obteve vitórias em relação aos robôs anteriores. Então vou destacar aqui, o robô 2.0 teve 2 vitórias, o robô 2.1 também 2 vitórias, o robô 2.2 2 vitórias e o robô 3.0 nenhuma vitória. Aqui embaixo temos as pontuações de todas as batalhas que cada um se enfrentou. Então podemos ver aqui que
o destaque na pontuação foi para o robô 2.0, seguido até do robô 2.2 com estratégia de defesa, e o robô 2.1 logo em seguida com diferença bem pequena, e por último o robô 3.0 que teve aí uma queda significativa na pontuação dele. Muito obrigado, essa foi a nossa apresentação.